Olá pessoal, nesse vídeo nós abordaremos um assunto que faz parte do nosso curso de metalurgia avançada, onde a gente fala sobre as estruturas das ligas metálicas que nós utilizamos. Nós precisamos entender muito bem aquilo que nós usamos, né? As ligas que nós usamos, nós precisamos conhecer essas ligas, porque uma coisa é fazer metal, outra coisa é entender de metalurgia. Então assim, é muito importante que nós saibamos o que cada componente dessa liga está fazendo ali e o porquê, ok? Vamos lá então? Bom, então a gente vai começar falando sobre a metalurgia, ok pessoal? Bom, essa fotografia aqui, ó, ela representa muito o que significa metalurgia dentro do laboratório. Esses dois pés da bailarina, um sem a sapatilha e outro com a sapatilha. Esse sem a sapatilha aqui representa muito bem o que é a metalurgia no laboratório, né? Uma metalurgia segura exige sacrifício, não é fácil fazer, não é tão simples não, né? Então assim, os laboratórios precisam tomar muito cuidado com essa parte da metalurgia que deveria ser muito mais valorizada, porque é sacrificante fazer metal. Você tem que pensar em dimensão de metal, espaço para cerâmica e resistência da estrutura metálica para que não se tenha problema durante a aplicação de cerâmica. Ok? Então realmente é sacrificante fazer metal e deveria ser bem mais valorizado dentro dos laboratórios de prótese. É isso que eu gosto de pregar sempre. Metalurgia, o que é a metalurgia? Aquilo que eu falei para vocês, uma coisa é fazer metal, outra coisa é você entender de metalurgia, uma coisa é muito diferente da outra. Então assim, a metalurgia é o conhecimento técnico dos metais a fim de construirmos uma estrutura sólida e resistente com formas, olha só, com formas adequadas para suportar as forças mastigatórias, olha, já começa a complicar, né? E dar o suporte necessário para todo o revestimento estético que iremos utilizar. Então não é brincadeira fazer metal. Nós temos que, olha, ele tem que ter tudo isso aqui. Então não é brincadeira fazer metal. Vamos falar um pouquinho sobre a história, né, e estudo dos metais atualmente utilizados. Como surgiram essas ligas? Por que eles pesquisaram essas ligas, né? Normalmente as ligas referidas como níquel-cromo constituem-se basicamente de níquel, cromo, silício, tendo como níquel por metal principal. Isso aqui é muito legal falar sobre isso aqui, ó. Toda liga em que um certo metal esteja em maior quantidade, o nome dele vem primeiro. Então o certo é falar níquel-cromo, como todos nós falamos. Mas não podemos falar, por exemplo, cromo-cobalto, porque o cobalto, ele que vai a quantidade de cobalto é maior na liga. Então isso é internacional, né? Então a gente tem primeiro vamos começar a mudar isso aí também. A forma de se chamar cromo-cobalto não está errado, é cobalto-cromo, né? Vamos tentar corrigir essas coisas, porque é internacional isso aí. Vieram à cena após a indústria aeroespacial ter iniciado seu uso no programa espacial da NASA nos anos 50. Então vocês veem que lá nos anos 50 eles já pesquisavam essa liga, certo? Para que a gente pudesse utilizar até hoje. Porque, olha, sua composição química pouco mudou desde então, né? Então aquilo que eles falavam lá atrás, que eles desenvolveram nos anos 50, a gente utiliza basicamente aquilo que nós utilizamos hoje. Então é importante a gente conhecer a história dessas ligas, o que esses caras sofreram, por que eles sofreram. Níquel-cromo, alto preço do ouro, o ouro ficou muito caro, então assim, era impossível fazer prótese, né, com esse preço do ouro aqui, porque ficava muito caro, pouquíssimas pessoas tinham condições de pagar. Necessidade de se conseguir uma liga em que os laboratórios pudessem fundir sem grandes mudanças no seu sistema de fundição, né? O que significa isso? A maioria dos laboratórios usavam e usam até hoje maçarico o quê? Gás oxigênio. Então eles tinham que conseguir uma liga em que a temperatura de fusão não poderia ultrapassar 1370 graus. E uma liga resistente à corrosão ocasionada pelos ácidos bucais. Então assim, esses caras sofreram para desenvolver isso aqui. Não foi assim,
Só que nós usamos diariamente e nem damos importância para isso. E é preciso que a gente dê importância. Aí vem a composição básica das ligas atuais, pessoal. É isso aqui, ó. Níquel entra com 60. Eu estou falando aqui a fórmula do Viron 99, que eu considero o melhor níquel cromo utilizado mundialmente. Esse é o primeiro da prateleira. Eu considero o Viron 99, o Remânio CS, não o CSE, o CS, certo? Como os dois melhores níquel cromo que existem no mercado, certo? Só que são caros, então a gente vai ter que usar ligas alternativas, mas a qualidade não é a mesma, tá? Não que isso signifique que vai dar problema, certo? Mas não é a mesma do que o Viron 99 e o Remânio CS. A composição básica aqui, ó, níquel cromo com 65%, cromo 22,5%, molibdênio 9,5%, aí vem nióbio, silício, ferro, césio e outras coisas a mais. Você está entendendo que a indústria não vai... Se você pegar isso aqui, depois a gente pega as porcentagens disso aqui, nunca vai dar 100%, porque cada liga, cada fabricante tem seu segredo, né? Que ele não vai revelar, certo? O níquel. Então vamos começar a destrinchar cada componente da liga. Ok? O níquel contribui com sua cor e ponto de fusão. 1453 é alto. Então assim, ele já tem que começar a colocar componentes na liga para diminuir esse ponto de fusão. Grande habilidade de ligar-se com vários metais. Isso é fantástico, porque o níquel tem uma propriedade de se ligar muito bem a outros metais. Por quê? Por que precisa de se ligar bem aos outros metais? Para que a gente tenha uma liga resistente, certo? Excelente propriedade de plasticidade e resistência a quente. Nós trabalhamos com alta temperatura, 980 graus, já sabe? 980 graus já começa a oxidação, é alta temperatura. Ao contrário do cobalto, é muito importante que vocês pensem sobre isso aqui, porque a gente vai falar muito também sobre essa diferença entre essas duas ligas. Em proporção de até 70%, é um agente endurecedor, tá? E favorece a tenacidade. Tenacidade é o que? Resistência mecânica. Nós precisamos ter essa resistência, porque o paciente mastiga, tem força, a carga não é pequena. Nós sabemos que as forças mastigatórias, elas são altas, a força mastigatória é alta. Então nós precisamos ter uma liga extremamente resistente. Só que tem um problema, pessoal. O Mofa, lá atrás, esse Mofa aqui eu nem sei quem é, para falar bem a verdade para vocês. Mas é um cientista renomado, que aparece em várias publicações. Estima-se que 6% das mulheres são alérgicas ao níquel. É importante a gente saber disso. Entre os homens já baixa para 4% mais ou menos. Só que eu tenho visto algumas publicações, eu não sei se foi pela evolução do ser humano, alimentação, o que é? Que essa porcentagem de mulheres alérgicas ao níquel já subiu bastante, né? Já está em torno de 10 a 15%. Isso são publicações de cientistas, de dermatologistas que estão falando sobre isso, ok? Isso não significa que você vai mudar teu laboratório todo e começar a usar outro metal, mas eu acho que assim devemos pensar sobre isso também. Então vamos lá. E o cromo? O que esse bichinho está fazendo aqui? Esse sujeitinho aqui, ó, ele assegura passividade superficial, formando um filme resistente à corrosão no meio bucal. Quer dizer, ele não está aqui de graça, né? Olha aqui, a principal responsável para controlar o coeficiente de expansão térmica da liga, que é esse maldito desse CT, né? Coeficiente de expansão térmica. Se a gente não tiver um coeficiente de expansão térmica compatível com a cerâmica, você termina de aplicar, ela vai trincar. E quem que é o responsável por isso? É o cromo, né? Se o teor de cromo for muito alto, o coeficiente de expansão diminui, tornando-se incompatível com a cerâmica. Se for muito baixo, diminui o que? A resistência à corrosão. Então os caras tiveram que pensar muita coisa, né? Complementa ao níquel um ótimo comportamento a altas temperaturas, aquilo que eu venho falando, a gente trabalha com alta temperatura, né? Produz um alto grau de endurecimento comparável ao produzido pelo endurecimento por dispersão. Tá vendo? É tudo ligado à resistência.
O que é isso, né? O que é endurecimento por dispersão? Quando um metal se liga ao outro com a compatibilidade entre si, formando uma liga homogênea, mais homogênea. Então assim, eles se ligam muito bem. O níquel e o cromo se ligam bem pra caramba e formam uma liga homogênea. Aí aqui, molibdênio. Pô, o que esse sujeito está fazendo na liga? Caramba, por que esses caras colocaram isso aí? Ajuda na resistência à corrosão no meio bucal. Certo? Só, olha, isso aqui, ó, é extremamente importante que todos saibam. É o principal componente da liga responsável pela união metal-cerâmica. Na realidade, eu gostaria de ter colocado aqui metal opaco, porque primeiro ele se une ao opaco e a cerâmica une ao opaco, certo? Então o que significa isso? Significa o quê? Ele vai 9,5%. Então ele vai pouco na liga, não é muita coisa. Então assim, não pode se refundir demais a liga, porque a gente perde o poder de aderência, porque toda vez que nós fundimos, nós queimamos um pouco desse molibdênio. Não tem como, né? E a partir do momento que a gente funde pela segunda vez, provavelmente a gente vai ter uma quantidade menor de molibdênio, certo? Por isso, às vezes, aconselho-se, quando vocês vão fazer uma fundição, acrescentar um pouco de metal novo. Por quê? Para que a gente não perca molibdênio, né? E daí nós vamos ter problema no seguinte, um problema aderência metal-cerâmica. Aqui no laboratório, eu dificilmente refundo metal para fazer cerâmica, eu refundo para fazer metaloplástico, porque eu quero manter essa quantidade de molibdênio para garantir uma boa adesão metal-cerâmica, certo? Junto com a inclusão de boro ou manganês, melhora ainda mais a resistência da união à liga e à porcelana. Então assim, ainda colocaram mais componentes aqui para melhorar, deixar melhor ainda essa união, essa resistência, certo? Tá, aí vem o nióbio, que hoje está sendo todo mundo falando em nióbio. Acontece o seguinte, uma grande fábrica de automóvel alemã, elas diziam o seguinte: nossos carros não enferrujam. E as pessoas não sabiam. Mas por que não enferruja? Caramba, e realmente não enferrujavam. Porque eles usavam o nióbio nas ligas para fazer o carro. Né? A toda a parte metálica de lataria do carro, eles usavam o nióbio nas ligas. Por quê? Porque ele deixa a liga ainda mais homogênea, né? evitando ferrugem. Então assim, ele deixa a superfície do metal extremamente lisa, certo? Sem uns pixels assim que existia, era dali que surgia a ferrugem. Quando eles acrescentaram nióbio, eles descobriram o quê? Que aquilo ficava tão liso, né, que não enferrujava mais, certo? Refinamento da granulação. Então assim, esse refinamento significa o quê? Melhora mais ainda a união entre todos os componentes que vão dentro da liga, para ficar uma liga extremamente homogênea. Tem que ser muito homogênea para não trincar, não quebrar, vocês estão entendendo? Resistência à corrosão seletiva, né? Grafitização chama-se isso, após exposição a 550 graus. Lógico, ninguém vai colocar uma peça a 550 graus na boca, né? Mas ele ajuda nessa corrosão seletiva. Aí que vem aqui, ó, minimização da corrosão intergranular. Corrosão responsável por trincas ao longo dos contornos dos grãos das estruturas da liga metálica. Então assim, você mistura vários metais, mas você pode não ter uma boa união entre um metal e outro, certo? Dentro dessa liga. Não está tão homogênea assim, então você pode causar trinca ao longo das estruturas, certo? Porque você tem vários metais juntos e formando uma liga, e o nióbio faz o quê? Ele faz com que esses metais ficam mais ainda homogêneos, mais resistentes. Então a importância do nióbio olha, quando surgiu isso aí, houve uma revolução no mundo inteiro. Por exemplo, tubulação que transporta gás, tubulação que transporta petróleo, tubulações assim, por isso que se vende nióbio, por isso, apesar dele ir muito pouco, ele vai pouco nas ligas, ele não vai tanto,
né? Mas ele é extremamente importante e por isso ele é muito usado em tubulação de transportes de gás, esses gasodutos. Olha, então assim, ele é extremamente importante dentro de uma estrutura metálica. Vamos em frente. Berílio. Eu digo sempre o seguinte: em tudo que se faz nesse mundo tem sempre um espírito de porco, né? Me desculpem quem usa, mas é o que eu tenho que falar e eu falo. Tem sempre um espírito de porco. Porque é o seguinte, o cara terminava de fundir ali, pô, saía preto. Nossa, sai muito oxidado, sai assim, sai assado, demora para limpar. Pô, se a gente colocar berílio, vai sair lisinha, vai sair branquinha, vai sair, sabe, não vai sair oxidado. Tudo bem, coloca esse berílio na liga, né? Aí, olha só o que, não é alguns, é muitos cientistas, muitas pessoas que estudam a metalurgia falam sobre isso. Esse metal é considerável altamente tóxico por muitos e deveria ser excluído de qualquer liga destinada a uso odontológico. Porque assim, aí vem sistema de exaustão adequado, sistema de exaustão adequado. Se você usar uma liga com berílio durante o processo de fundição e você depois de um tempo tiver algum problema, tiver um câncer, tiver isso, e você tentar culpar a indústria, certo? Pô, vocês me venderam metal com berílio e eu estou tendo problema. Eles vão chegar no teu laboratório e falar: teu sistema de exaustão não é adequado. O que eu gostaria é que eles especificassem o que é um sistema de exaustão adequado. Aí o negócio fala: eu uso berílio, tal, não tem problema, tal. Tudo bem, quer usar? Use. Se vocês pensam que é só isso aqui que ele prejudica, não é não. Então está todo mundo prejudicado, preocupado, está todo mundo preocupado com o quê? Com esse sistema de exaustão adequado. Não, eu uso máscara, eu uso isso. Então, mas o problema não para aí, não. Hora que enfiou o berílio na liga, virou uma desgraça para soldar esse metal, essa liga metálica. Não solda. Quando eu falo não solda, não significa que não solda. Até solda. Eu quero saber a qualidade dessa solda. Esse que é o grande problema. Porque tem um monte de nego. Eu soldo. Eu quero saber a qualidade dessa soldagem. É ruim pra caramba. Eu tenho muito tempo de laboratório, eu posso falar muito bem sobre isso. Eu nunca consegui fazer uma boa soldagem em metal com berílio. Não tem como, né? Agora sim que vem o problema que também, né? O camarada só está pensando nisso aqui, ó. Causa doença, não causa nada, não sei o quê. Outra coisa que o nego fala muito, né? Não, mas é um metal que a Anvisa aprovou. Vocês sabem muito bem como é que funcionava a Anvisa antigamente. Não sei se uma Anvisa um pouco mais séria iria aprovar isso aqui, né? Então assim, a gente fala sobre o berílio, as pessoas que usam, tá tudo errado. Eu não tô querendo dizer para o cara não usar, quer usar, use. Eu só sei que o problema acontece e vem mais aí, que é o pior. Além disso, quando foi proposta a adição de berílio, houve uma considerável redução da resistência à corrosão da liga resultante. O que significa isso? Se você usa uma liga com berílio, ela vai para a boca, tudo aquilo que o cromo, o molibdênio, tudo aquilo que ele fez, vai por água abaixo. Porque você enfiou o berílio na liga, aí ó, reduziu a resistência à corrosão. Então ele começa a corroer. E a pessoa começa o quê? A ingerir berílio. Então não é só esse aqui o problema vem aqui adiante, ó. E não sou eu que estou falando, não. Certo? Então o problema vem para frente. Então todo mundo está preocupado, não dá nada, mas dá isso aqui, então tá bom, vai. Você gostaria de colocar berílio na tua boca sabendo disso aqui? Eu não. Eu não faria isso, ok?
Característica de uma boa liga de níquel cromo. Vamos falar sobre isso aqui, olha. Ele tem que ser resistente à fluência. O que é fluência? Deformação que ocorre com o material sob tensão constante. O que é isso? Não está lá limite de dilatação? Você pega a bula lá, está limite de dilatação. Você tem que saber que o limite de dilatação tem que ser alto, porque ele senão vai deformar. Se ele deformar, o que vai acontecer? A cerâmica vai trincar, porque a cerâmica não deforma. Então, assim, são características que nós temos que saber. Nós precisamos conhecer um pouquinho mais daquilo que nós estamos usando. Ele tem que ser resistente à fadiga. O que é a fadiga? Fenômeno de ruptura progressiva de materiais sujeitos a ciclos repetitivos. O que é isso aqui? Mastigação. Toda hora que você mastiga, você tem o quê? Você tem forças progressivas de ciclos repetidos. Então, aí você vai lá, isso significa o quê? Resistência à tração. Está lá na fórmula do metal, está lá na bula do metal. Outra coisa, ele tem que ser resistente à resiliência. O que é resiliência? Resiliência é algo que enverga e volta ao normal. Por exemplo, o camarada vai a salto de altura, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, em que a vara enverga, aí depois ela volta à forma normal. Ele tem que ser resistente a isso, ele não pode ter isso. Então ele tem que ser resistente o quê? A resiliência, né? Ele não pode envergar e voltar ao normal. Porque se ele envergar e voltar ao normal, a cerâmica vai pro saco. Certo? Que está lá, olha, se vocês pegarem a bula, está lá no módulo de elasticidade. Então, assim, isso aqui, ó, a gente tem que saber, né? Eu não digo que a gente tem que saber. Eu acho que quem quiser entender um pouco de metalurgia e não fazer metal, né? Fazer metal o que é fazer metal? Esculpir, incluir, fundir, usinar, jogar cerâmica, né? Isso é fazer metal. Agora, entender de metal, aí já é um pouco mais, aí a gente vai ter que ir um pouco mais adiante. E eu acho extremamente importante que as pessoas saibam sobre isso. Então, assim, característica de uma boa liga de níquel cromo: resistência a choque térmico. Nós temos choque térmico. Resistência à corrosão. Meteu o berílio, o que aconteceu? Diminuiu a resistência à corrosão. Fundibilidade satisfatória, né? Vocês pegam aí níquel cromo que vocês fundem, vocês sabem exatamente que está na hora de soltar a centrífuga. Tem uns que você já tem mais dificuldade, você nunca sabe muito o ponto. Então é importante vocês terem conhecimento disso para que você, solte a centrífuga com certeza de que aquele metal está no ponto para soltar. É isso que eu quero explicar para vocês. E compatibilidade com a porcelana. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se alguém chegar no teu laboratório, querer vender uma liga e começar a falar, olha, chega a 800, você deixa deixa 1 minuto, depois você sobe para 900 a temperatura de que vocês queimam a cerâmica, aí tem que descer rápido ou tem que descer lento. Começou a falar isso, alguém está tentando salvar uma liga metálica que foi mal feita, né? E a indústria é doida para fazer esse negócio. Aí pega um cara, não, mas você está descendo lento ou rápido? Pessoal, tudo que eu faço dentro do meu laboratório, eu desço lento. Por quê? Porque eu quero usar uma liga que seja compatível. Então não preciso ficar preocupado com isso, né? E todo o coeficiente de expansão térmica da maioria das ligas usadas atualmente, elas têm uma tolerância, né? Porque não é exato. A cerâmica tem 14,3, o metal tem que 14,3 exatamente. Não, tem um limite de tolerância, né? E isso é importante a gente saber. E mais importante ainda, saber o quê? Né? Que você não precisa inventar moda dentro do teu laboratório para que a tua cerâmica saia inteira. Começou com isso, vocês podem ter certeza que a liga metálica não está funcionando. Então a gente não deve ter essa preocupação, não. Então eu sei que nego fabrica a liga, lança a liga no mercado aí, e daí chega lá no laboratório, esse aqui você tem que descer assim, esse aqui você tem que descer assado. Não é assim. A liga está com um problema. Ele está tentando salvar um monte de produção que ele deve ter produzido
produzido aquele metal. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora sobre cobalto cromo, ok? Que eu tenho usado desde 1996 aqui dentro do laboratório. Eu não vou dizer que eu sou o primeiro a usar cobalto cromo dentro do meu laboratório, porque eu não sei se outras pessoas já usavam, né, na época. Aí é o seguinte, o que faz a indústria, pessoal? Nós estamos lançando um cobalto cromo especial para cerâmica. É especial para cerâmica mesmo? É. Pode socar cerâmica aqui, não tem problema? Não tem. Se vocês não usaram o condicionador de metal, pessoal, vão quebrar a cara. A gente vai falar um pouco disso logo adiante aqui, a gente já vai falar sobre isso. Aí o que eu fiz? Bom, eu quero uma liga de cobalto cromo especial para cerâmica, custa 4 pau o quilo. O Vironite extra duro, extra hard, que eu uso no laboratório, ele custa 1.200. Então a diferença, assim, é enorme. Mas Tomé, o Vironite extra hard é para removível. Pessoal, tive uma discussão séria, porque muita gente queria quebrar minhas pernas. No hotel, tinha um consultor maluco lá, eu nem vou falar o nome, nem de que país era, certo? É daqui da América do Sul, vocês já devem imaginar, né, de que país que o cara era, que só enchia o saco, para falar bem a verdade. E o driller, né, da empresa, que é a distribuidora disso aqui, o vice-presidente da Bego estava presente, tinha 12 técnicos de prótese, todo mundo lá, os consultores. Ele olhou para o vice-presidente da Bego e falou: Tomé é maluco, Tomé é louco. Ele joga cerâmica em cima do Vironite extra hard. Aí o cara olhou para minha cara e falou assim: você usa o bonde? Eu falei: uso. Ele falou: eu vou repetir a palavra em espanhol que vocês vão entender. Ele falou assim: por supuesto que está certo. O vice-presidente da Bego falou isso para mim. Isso significa que tem um monte de pessoas já usando o cobalto cromo da Degussa. Apesar que me parece que eles vão parar de fabricar, tudo bem. Mas aí eu fiz o seguinte: bom, deixa eu ver, né? Vamos ver qual a diferença entre o Virobond SG, que é um cobalto cromo para metalocerâmica, especial para cerâmica, e o Vironite extra hard, que é para removível. Então vamos lá, o que tem? Vamos lá, cobalto, 63,8%. No Vironite extra hard, 63%. Insignificante. Cromo, 24,8%. 30%. Insignificante. Aí nessa liga tem o quê? Tungstênio, 5,3%. Não tem tungstênio no Vironite extra hard. Não existe. Certo? Mas molibdênio, tem molibdênio. Aqui está 5,1, tem 5. Aí tem silício, aquelas coisas lá que eu falei para vocês, que eles não estipulam exatamente muito. Tem algumas coisas que eles não colocam na bula, é segredo da indústria. A única diferença é que o Virobond SG, que é para um cobalto cromo, que eles falam que é especial para cerâmica, eles acrescentaram o quê? O tungstênio. Por que eles acrescentaram o tungstênio? Para aumentar a dureza da liga, correto? Só que o Vironite extra hard e outros cobalto cromo, eles já têm uma resistência tão grande, né, que ele suporta tranquilamente as cargas mastigatórias e, sabe? Então, eles aumentaram isso aqui e aumentaram o preço. Quando significa porque eu não preciso dessa dureza na minha prótese, eu não tenho essa necessidade dessa liga aqui com essa dureza, sabe? Por quê? Porque o Vironite extra hard já me dá toda essa resistência. Inclusive é mais resistente ainda com o níquel cromo. Com a vantagem do quê? De não haver nenhum estudo de pessoas, certo, com algum tipo de alergia ao cobalto. Então assim, mas Tomé, você não vai ter que mudar nada no teu laboratório, eu nem quero que você mude, que você continue usando o níquel cromo, tudo bem,
Mas eu já falei o problema que tem o níquel cromo. Hoje eu acredito piamente que o cobalto cromo vai ser a liga dos metais para o futuro. Mas só que os caras não podem colocar, né? Enfiar aqui esse metal aqui que é tungstênio e aumentar a liga para 4 mil, sabe? Para 4 mil reais o quilo. Eu acho que eles deveriam pensar um pouquinho, mesmo porque essa liga aqui me satisfaz em todos os sentidos, de resistência, de aderência, de tudo. Certo? Ah, mas tem que usar o bonde. E por incrível que pareça, nessa liga aqui especial para cerâmica, se você não usar, você vai quebrar a cara também. Então, de uma forma ou de outra, se você comprar o cobalto cromo específico para cerâmica, você vai ter que usar. Porque o problema está onde? O problema está em outro lugar. Certo? O que acontece? Acontece o seguinte. Pô, Tomé, mas por que a gente tem que usar o bonde? Por que a gente tem que usar? Acontece o seguinte. O cobalto cromo, o cobalto em si, a 418 graus, ele muda de estrutura. Que ele é uma estrutura hexagonal, certo? Até meio difícil de explicar, mas vocês vão entender. A 418 graus ele muda a estrutura de hexagonal para uma estrutura cúbica. Então o que acontece? Ele é instável. Bom, aí você queima cerâmica sem o bonde, certo? O que vai acontecer? A hora que a temperatura chegar a 400, que diminuir a temperatura e chegar a 418, o que vai acontecer? Ele vai voltar da forma cúbica para a forma hexagonal. É nessa hora que trinca a cerâmica. Então não é problema de coeficiente de expansão térmica. E o bonde faz o que? O bonde corrige isso aí. Não deixa que essa mudança de estrutura molecular, certo? Atinge a cerâmica e aumenta muito a aderência da opaco e metal. Então, assim, 3 coisas que devemos levar em consideração nas ligas metálicas. Isso, além das outras, cara, aquelas durezas, sabe? Resistência à tração, alongamento, aquelas coisas lá. Eu dou muita importância a isso aqui, ó. Primeiro, intervalo de fusão, né? Eu estou seguindo os passos, tá, do que a gente usa normalmente no laboratório. Se o intervalo de fusão for muito pequeno, né, vamos lá, 1280 a 1300, nós temos 20 graus de intervalo de fusão, você corre o risco, principalmente para quem trabalha com maçarico, que é a maioria dos laboratórios, de queimar essa liga muito facilmente. Né? Esse é um intervalo de fusão, é extremamente importante que esse intervalo de fusão seja longo. Para que a gente tenha aí 50, 60 graus de intervalo de fusão para que a gente não queime a liga, certo? Então você trabalha com segurança pra caramba sem precisar ficar queimando liga, né? Tem aí uma empresa lançou um cobalto cromo, eu falo a marca, é a Dentauro, né? Só que o intervalo de fusão é curto pra caramba, então você bobeou, você queima a liga. Então não, vamos tentar usar um metal em que o intervalo de fusão seja mais longo. Então toda vez que vocês forem comprar um metal, preste atenção no intervalo de fusão para que você não tenha problema de queimar a liga. Aí dureza Vickers, isso aqui ó, extremamente importante. Pô, Tomé, a dureza Vickers, esse metal é duro para usinar. Ele pode ser duro para usinar. Mas acontece o seguinte, quando você tem um metal com alta dureza Vickers, a borda do teu metal, aquela borda fininha, que quando você... Se essa dureza Vickers não for muito alta, o que acontece? Você termina de aplicar a cerâmica, certo? E o que acontece? A hora que você vai colocar o copping com a aplicação, o copping com a aplicação de cerâmica feita, já entra raspando no troquel. Por quê? A dureza, mas a dureza é superficial. Eu sei que é superficial, só que lá embaixo, naquele acabamento bem fininho, ela tem uma influência muito grande. Se ela não for alta, a cerâmica leva ela para dentro. Daí fica entrando o quê? Fica entrando apertada no troquel. Entra apertada no troquel. Ou você passa uma pedra para aliviar, o que você pode comprometer a adaptação, ou o dentista vai provar aquilo e vai trincar a borda da cerâmica.
Então essa dureza Vickers é extremamente importante, certo? E o coeficiente de expansão térmica que esse ser tem, né? Então aquilo que eu falei para vocês antes, se o cara chegar com uma liga metálica que você tem que descer, parar, fazer isso, aquilo outro, pessoal, esquece, a liga que não presta. Porque a maioria das ligas de qualidade, de boa qualidade e tal, você não precisa se preocupar com isso, né? Então quando vão vir te oferecer alguma coisa dentro do laboratório, que você começa a ter que mudar parâmetro de queima, de temperatura de queima, esse aqui desce rápido, tá trincando porque você está descendo lento, ou você está trincando porque você está... Pessoal, eu estou falando do meu laboratório, da forma que eu trabalho. Tudo que eu faço, eu desço lentamente. Vamos lá. A gente já falou sobre várias coisas, vamos falar mais isso. Então assim, vamos falar sobre a liga de cobalto cromo. É extremamente, porque na minha opinião, aquilo que eu estou falando para vocês, é o metal do futuro. Eu acho que os laboratórios de prótese deveriam, pensar muito bem sobre uma mudança de liga, mesmo que seja lenta e gradativa, foi o que eu fiz dentro do laboratório, porque em 1982 a Bradent lançou o Chrome Cobalt Bond, ele é um bond que ele melhora muito a aderência, inclusive no níquel vocês podem passar, mas eu acho assim, na minha opinião, ele deveria ser chamado de condicionador de metal. Você condiciona o cobalto cromo, você vai fazer um condicionamento para que você possa jogar cerâmica em cima do cobalto cromo. Vamos lá. Por que a gente tem que usar, né? Níquel. Mantém-se estável a alta temperatura. Pô, Tomé, você já falou isso lá antes. Eu quero chamar a atenção de novo. Olha aqui. Até 1680 graus, ele se mantém estável. Ele não muda. Certo? A forma molecular dele não muda. Os átomos vão estar sempre na mesma posição. E nós nunca iremos, chegar a 1680 graus. Certo? Então assim, não é que ele seja totalmente estável. É que as temperaturas que nós trabalhamos, não chega ao ponto dele ficar instável. Esse é a grande solução do níquel. Pô, legal, não vai prejudicar nada a minha cerâmica. Porque ele é estável, para 1680 graus você não consegue nem fundir. Mas para ele se tornar instável, ele precisa chegar a 1680 graus. Agora o cobalto não possui essa propriedade. Por isso há necessidade de usar um condicionador para aplicar cerâmica. Pessoal, não é problema de coeficiente de expansão térmica. Tá aqui, ó, instável. Eu falei 418 graus, na realidade é 417, mas também um grau aí não vai fazer muita diferença não. Necessidade de usar o condicionador para aplicar cerâmica porque ele é instável. A 417 graus, ele mudando sua forma molecular hexagonal para cúbica. Tudo bem, durante a queima você não vai ter problema, porque a cerâmica vai ficar gel, não vai trincar em gel. Mas aí começa a diminuir, você tira do forno, começa a diminuir, a hora que chegar a 417, ele vai voltar para a forma hexagonal, ele vai sair da forma cúbica para a forma hexagonal. É aí que acontece a trinca. É a hora que certo? É essa instabilidade dele sair de uma forma hexagonal para uma forma cúbica. E depois o inverso. Porque ele vai o quê? Ele vai entrar em estabilidade, ele vai se estabilizar. Para se estabilizar o quê? Ele muda. Ele muda de forma cúbica para forma hexagonal. E aí que trinca a cerâmica se você não usar o bonde. Em 1982, eu gosto muito de repetir isso aqui. Em 1982, a Bradent lança como Chrome Cobalt Bond, o que nos permite aplicar cerâmica sobre cobalto cromo, impedindo que essa instabilidade influencie na porcelana. É isso que ele faz. Então, quando há essa mudança na volta, quando ele começa a resfriar, que ele saiu do hexagonal, foi para a cúbica. Quando ele sai de cúbica e volta para hexagonal, aí trinca a cerâmica. É isso aí que esse Bradent faz. Ele impede que essa mudança
influencia na cerâmica. Também melhora a aderência, opaca o metal quando usado sobre o níquel cromo. Ele melhora muito, né? Então assim, tudo isso a gente tem que pensar em várias coisas, né? Para que a gente tenha certeza dentro do laboratório que a gente está usando fazer uma boa metalurgia dentro do laboratório, para que a gente não venha ter problema futuramente. Agora, alguém tem que pegar e explicar essas coisas. Porque, vou fazer um curso de metalurgia. Legal, tal. Ninguém fala nada. Você insera, aí dissera. Dimensionalmente todo mundo fala sobre isso, né? Dimensionalmente e tal, dá aquela dimensão, porque a cerâmica não pode ter mais que 2,5 mm além do metal. Isso aí, eu trabalho com essa realidade, certo? Então assim, funde, usina, jateia, faz oxidação, passa opaco, aplica cerâmica em cima. Não, nós temos que entender o porquê, né? Isso aqui que eu estou falando para vocês, isso aqui ele faz parte do nosso curso de metalurgia avançada, certo? Que em breve a gente vai lançar esse curso numa plataforma que vocês possam adquirir com mais facilidade e podem assistir quantas vezes quiserem, ok? Tá? Então assim, mas qual a vantagem de usar cobalto cromo? Pessoal, a vantagem, tem muitas vantagens. Tem muitas. Primeiro, preço. Né? Segundo, não tem nenhum estudo de alergia ao cobalto. Tomé, eu nunca vi isso. Eu vi dentro do curso. É que às vezes acontece que essa alergia a pessoa não sabe por que é. 2 pacientes, colocava prótese lá em níquel cromo, começava a aparecer fístula, pus, né? Aí eu cheguei pro rapaz e ele falou, olha, essa paciente, ela é alérgica ao níquel. Ele falou pro dentista, pro cliente dele, falou, olha, a gente vai ter que fazer isso em outro metal. Nós vamos fazer em cobalto cromo. O dentista chamou ele de louco. Não. Doutor, eu estou fazendo um curso, o professor falou sobre isso. Aí o que aconteceu? Ele pegou, refez, era assim, tirava um provisório, colocava a metalocerâmica em níquel, pronto, já saía a fístula lá, já tinha pus, já tinha isso. Aí ele pegou, refez a peça, só que ele fez em cobalto cromo, colocou na boca, parou, acabou, não aconteceu mais. Agora eu fico imaginando quantos casos desse, certo, tem, né, no país inteiro, no mundo inteiro, e que as pessoas não sabem por quê. É alergia. Essa alergia existe. Tomé do céu, então agora eu vou fazer o quê? Eu falei, não, você vai continuar usando níquel cromo, se você quiser usar, se você quiser mudar, não mude radicalmente, não mude, não vou de hoje para amanhã. Se vocês confiarem naquilo que eu estou falando, vocês vão fazer isso, mas se não, vai gradativamente até você pegar confiança, não precisa mudar. Porque eu, em 1996, quando eu comprei esse bonde, o que eu fiz? Comecei a mudar gradativamente, porque eu não sabia se podia dar problema ou não. Hoje eu não uso, há muito tempo eu não uso mais níquel cromo dentro do laboratório. Eu não uso mais. Só uso cobalto cromo. Né? E se vocês notem o seguinte, todas as cerâmicas, a maioria das cerâmicas, a Creation tem o condicionador de metal, a Vita tem, acho que quem introduziu isso aí foi a Vision, né? Você compra lá, a CNG tem, todos funcionam, né? Então assim, por quê? Esses caras estão acordando e a gente tem que acordar também. Mas é metal para removível, pessoal, ele já tem a resistência que nós precisamos. Olha só, ele possui uma maior fluidez que o níquel cromo. Aqueles grampinhos são fininhos. Então você vai conseguir com o cobalto cromo copiar uma fundição muito melhor do que você copia com níquel, porque ele é mais fluido. Então você vai fundir um componente de implante, você não vai ter borda arredondada, você vai ter uma borda muito melhor, né? Por quê? Por causa da fluidez, né?
Eu já comparei, eu peguei as fórmulas e comparei a fórmula do cobalto cromo e a fórmula do melhor níquel cromo. Eu não peguei pior por pior, não. O melhor e o melhor, né? E você nota o seguinte, em todos os quesitos o cobalto cromo é mais resistente que a melhor liga de níquel cromo. Só tem um problema, tem que usar bonde. E vocês não têm noção de quanto facilita a aplicação do opaco depois que vocês queimam o bonde. Certo? Tá aqui, ó. Vocês veem, eu não tenho intenção, eu não tenho a mínima intenção, quando eu tirei essa foto eu só tinha esses 3. Não tenho a mínima intenção de vender bonde dessa ou daquela empresa. Certo? Eu tenho esses 3 aqui, ó. Eu tenho os 3 aqui no laboratório. Sabe? A única coisa que eu tomo cuidado é com o pincel que eu vou passar. Eu não vou misturar um bonde com o outro, eu não vou fazer isso. Porque eu não sei se pode, eu não tenho esse estudo. Né? Então eu tenho o pincel sabe, eu lavo bem o pincel. Se eu uso esse aqui, eu lavo bem o pincel para passar esse aqui e assim por diante. Então a gente tem que tomar esses cuidados. Né? Então assim, a gente já destrinchou todos os componentes da liga, para que eles servem, certo? Quais as necessidades que existem para se fazer uma boa prótese? Por que a estrutura metálica ela é extremamente importante? Porque senão vocês vão quebrar a cara. Aí, Tomé, eu tenho uma fixa grande aqui e tal, pô, eu vou passar isso aqui, eu vou queimar, depois não entra mais no modelo. Pô, houve alguma falha. A falha houve o quê? No desenho da estrutura, né? Então, o porquê do uso do bonde é aquilo que eu já falei. Vou falar de novo. Níquel cromo, melhor aderência no metal e opaco. Cobalto, forma capa protetora, impedindo que a instabilidade cause trinca na cerâmica. Está aqui de novo, instável a 417 graus. Certo? A forma molecular dele muda. De hexagonal para cúbica central, chama. Certo? Eu ia mostrar o desenho, que assim, a gente não tem um desenho bem caprichado para fazer, para mostrar para vocês, mas vocês vão entender isso aí. Certo? Então, é muito importante, você sabe, a única mudança que você tem é bonde. O resto, todo o tratamento é igual. Não tem diferença. Né? Eu não estou aqui, não, todo mundo tem que mudar de metal. Não, não é isso não. Eu só estou falando sobre estruturas metálicas. Importância da resistência, importância, sabe? Todo esse tipo de coisa. Né? Então, assim, o que é a intenção desse vídeo, na realidade, é chamar a atenção para um estudo mais apurado do metal. Né? Não é simplesmente fazer metalurgia, não é, sabe, esculpir. Não, as pessoas têm que entender de metalurgia. Tem que entender o que cada componente está fazendo ali. Ele tem que entender essas coisas. Por que ele está ali? Por que não pode refundir, refundir metal para aplicar cerâmica? Porque você queima, né, um componente que é o molibdênio, você vai acabar queimando ele tanto que de repente ele não tem mais nada. Daí não tem aderência mais. Então, bom, então é por isso que você não pode ficar refundindo. Certo? Então, titânio. Vamos, rapaz, acho que foi no Facebook, ele falou assim, não, eu preciso aplicar, dá para aplicar cerâmica em cima de um cilindro de provisório de titânio? E eu vi vários comentários. O cara falou, bom, pode, tranquilo, não tem problema. Eu falei, caramba, meu. Sabe assim, quando a pessoa não entende, ela não sabe o que está falando, não fale. Não fale. Não é porque eu vou fazer uma metalocerâmica aqui e tal. Não, pode usar tranquilo que o ponto de fusão dele é 1668 graus. Eu sei que ele é 1600. Então pode queimar tranquilo. Pega o opaco, aplica e tal. Puta que lá a vida, né? Vai ferrar com a vida do sujeito. Com certeza absoluta. Por quê? Porque está falando que não tem que saber, ele não sabe. Né? Bom, ele só entra em estado líquido com a presença do gás argônico. Primeiro isso, né? Então se você vai fundir, que foi uma desgraça, né? Perderam-se peças enormes que esculpinho de titânio não dava para fundir, não saía porque o metal é leve pra caramba, né? Só que tem um problema.
apesar do alto ponto de fusão, se você elevar o titânio a uma temperatura maior que 850 graus, o que acontece? Ele fica quebradiço, ele muda a estrutura. E esse é o grande problema. Ele tem um ponto de fusão alto, mas depois que ele volta ao normal, se você levar ele a mais que 850 graus, ele fica quebradiço, ele muda a estrutura. Aí o que você tem que fazer? Portanto, para se aplicar cerâmica sobre titânio, temos que utilizar uma cerâmica especial que não ultrapasse 820 graus. Pô, Tomé, mas você não está falando em 850? Sim, mas eu quero trabalhar com segurança. Por isso que tem cerâmica especial para titânio. O coeficiente de expansão térmica é diferente da cerâmica convencional, certo? E ela tem que queimar baixo. Então, por exemplo, eu usei durante o período a Triceran, né, aqui no laboratório, em que existe uma técnica para aplicar cerâmica sobre titânio também, pessoal. Já é um pouco diferente, não vou misturar as coisas não, é um pouco diferente da metalurgia convencional, né? Então, assim, se você quiser jogar cerâmica sobre titânio, você vai ter que comprar uma cerâmica que seja para titânio. Eu não uso dentro do laboratório, eu uso uma outra técnica de fazer sobre cilindro provisório, né? Qualquer dia eu posso até fazer uma aula sobre isso, né? Certo? Que eu uso muito cilindro de provisório de titânio, mas eu uso uma outra técnica, certo? Eu não aplico cerâmica sobre ele. Aí o que acontece? Esse aqui é o grande problema. O ponto de fusão é 1600. Tá bom, só que nesse caso o ponto de fusão não tem nada a ver, né? O ponto de fusão dele não tem nada a ver. Depois que ele endurece, se você compra um componente usinado, certo? Já eleva ele a mais que 850 graus. Me ligou, como a gente trabalha muito com metalurgia, o cara, se eu não me engano, um técnico de processo da Bahia, que a cirurgiã dentista mandava cilindro de provisório, né, de titânio, para ele fazer uma sobrefundição em cobalto cromo ou níquel cromo, não sei que metal que ele usa. Aí ele liga para mim, Tomé, depois eu tiro assim, tá quebrando, toda a base dele tá trincando, tá quebrando e tal. Cara, vai quebrar sempre. Ele não suporta a alta temperatura, e não suporta mesmo. Então, assim, o cara não sabe o que fala e fica jogando à vontade lá. Não pode passar porque o ponto de fusão não é o ponto de fusão. O ponto de fusão dele é altíssimo. O problema é que depois que ele endurece, que ele volta ao normal, se você levar ele a mais que 850 graus, ele fica todo quebradiço. Bom, então para encerrar, né? Agora a gente vai se encerrar. Vamos fazer um encerramento falando sobre tudo isso que nós falamos até agora. Então, assim, se você não quiser ter problema, né, com a tua prótese de metalocerâmica, seja metalo-plástico tudo bem, até que, né, mas também tem que ter resistência, não tem jeito, né? Se você não quiser tiver problema, eu não quero ter problema. Você vai ter que fazer uma estrutura metálica o mais rígida possível. Então, assim, poxa, Tomé, mas como é que eu faço isso? Às vezes a gente tem que sacrificar um pouquinho a estética para aumentar a nossa estrutura metálica, né? Fazer cinta metálica pela palatina. Mas o paciente não aceita. Pessoal, você não pode assumir isso. Por quê? A partir do momento que o paciente interfere no tratamento, você vai até certo ponto. Agora, a partir do momento que a exigência do paciente vai ter uma influência direta na tua prótese e que você vai quebrar a cara, você vai ter que explicar isso. Fala, não, isso eu não posso fazer nessa estrutura. Eu tenho que sacrificar um pouquinho, eu tenho que sacrificar a estética para ter uma estrutura metálica suficientemente resistente para aguentar a aplicação da cerâmica. Mas ele não quer cinta metálica pela palatina. Bom, doutor, então, olha, não tem o que ser feito. A hora que eu terminar de aplicar a cerâmica, isso aqui não vai entrar mais na boca. É o que eu mais vejo, é o que eu mais escuto. Porque agora, antigamente a gente fazia cinta no dente inteiro, né? Tinha que preparar bem subgengival e tal, e terminava tudo em bisel. A gente tinha e aquilo durava uma eternidade.
Aí, bom, aí começou. Bom, vamos tirar a cinta vestibular. Tiramos a cinta vestibular. Tudo bem, até aí tudo em ordem. O paciente tem uma boa higienização pela vestibular, tem grandes problemas, mas a gente está sempre criando um sobrecontorno. Não vamos esquecer disso. Né? Aí começaram a tirar a cinta da palatina também. Né? Não, tem que tirar da palatina também. Aí virou uma desgraça. Sabe? Então assim, né? E eu acho não, tenho certeza, que vocês, com esse conhecimento, com tudo isso que foi dito, né? Vocês têm que impor, tecnicamente, se a gente fizer desse jeito eu vou ter problema. Nós vamos ter problema. Então isso aí é começar a entender de metalurgia e começar a falar assim, até aqui dá para ir, daqui para frente não dá mais, que eu vou comprometer o meu trabalho. É o meu trabalho que vai ficar comprometido. Porque do jeito que o paciente quer, não dá para fazer. Eu vou comprometer o meu trabalho. E isso é extremamente importante, que vocês tenham coragem de impor. Porque o nego faz uma ferradura, né? Não quer cinta pela palatina, não quer nada. Eu quero tudo branco. Ô, doutor, e se eu não tenho espaço? Né? E se tem um monte de C? Tem um monte de C. Né? Que só vocês, técnicos de prótese, conhecendo de metalurgia, pode avaliar. O cirurgião dentista não vai, ele não sabe avaliar esse tipo de coisa. Ele não entende disso e ele nem é obrigado a entender, mas nós somos. Então assim, se vocês não tiverem condições de fazer uma estrutura, vocês vão ter que fazer, para que eu ganhe resistência, para que eu termine de aplicar cerâmica, e isso não vá me causar problema e nem causar problema na boca, certo? Vocês têm que exigir, né? Chegar e falar, certo? Porque assim, eu vejo demais, você aplica um caso total, aí 10 elementos aí de cerâmica, e o cara, na hora que você vai colocar no modelo, já entra arranhando para tudo quanto é lado. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, você empenou a tua estrutura metálica durante a aplicação da cerâmica. Pô, mas como empenou? Lógico, a cerâmica contrai, pessoal. E nessa contração, né? É que ela leva a nossa estrutura metálica a deformar. Então assim, trabalhou com estrutura metálica, pessoal, tem que ter cuidado, porque senão lá na frente você vai ter problema. É isso que eu gostaria de falar para vocês, certo? Então assim, a gente também tem os limites técnicos que a gente tem que impor. Nós temos que impor isso aí, porque você sabe que vai dar pau. Né? Mas o dentista quer, fala, tudo bem, então ele assuma. Porque a gente assumir algumas coisas que vão além, não tem como. Ok? Bom, era sobre isso que eu gostaria de falar para vocês. Esse vídeo aqui faz parte do nosso curso de metalurgia, como eu já havia falado antes, e logo ele vai estar em alguma plataforma aí, que a gente está estudando a melhor plataforma para lançar o curso completo de metalurgia avançada. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, e era isso que eu tinha para falar para vocês. Ok? Espero que vocês tenham gostado, e muito obrigado para quem assistiu até o fim, que teve paciência. Um abraço grande, fiquem com Deus.